Saudações, Vigia das Pessoas! Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Estamos falando sobre a formação das grandes nações. Daniel e Apocalipse nos revelam os segredos dos fins dos tempos. Deus revelou a Nabucodonosor o que ia acontecer depois dele. Deus disse, resumindo, depois do seu reino virá outro, e depois outro, e depois outro, depois outro, depois outro. Serão 5 reinos, depois virá um que não terá fim. Eu, no marabalismo teológico, eu transformei esses 5 reinos em 7. Para ficar mais bonitinho, 777. Agora estamos vivendo o 6º reino, o reino do homem. E o trono do reino do homem está vacante. Morreu o Papa Francisco, que Deus o tenha. O trono está vacante. Virá, por esses dias, o rei do trono do... Como é que é? O rei para o trono do rei dos homens. O 8º Papa da história. Coloquem as tuas barbinhas de molho. E aqui eu falo por mim mesmo, tá bom? Eu penso um pouquinho fora da caixinha. Sou religioso, cristão desde o nascimento. Minha mãe católica, meu pai era evangélico. Aí quando eu tive lá pelos meus 18, 20 anos, eu comecei a pensar fora da caixinha. E fora da caixinha me tornei adventista do 7º dia. Hoje, graças a Deus, já vão quase 40 anos. É, meu irmãozinho. Mesmo dentro da caixinha adventista, eu ainda gosto de pensar fora da caixinha. Eu admiro 2 pastores adventistas que pensam fora da caixinha. Homens maravilhosos, homens de oração, homens de experiência comprovada. Minha saudação nessa manhã aos estimados pastores Walter Veit e pastor Samuel Ramos. O pastor Samuel Ramos tem uma teoria que é uma teoria extravagante. A teoria do 8º Papa. Veja lá, Apocalipse 17. Mas eu olho com respeito. Ainda que a minha amada igreja olha com desconfiança. Mas isso é normal. Mesmo dentro da caixinha, existe alguém que quer ficar fora da caixinha. E eu levo aqui a minha saudação ao pastor Walter Veit, pastor Samuel Ramos. E eu disse aqui ontem, vou falar hoje de novo. Se o trono vacante do homem for tomado por outro homem, naturalmente eleito, qual seja entre os cardeais que lá vão concorrer ao conclave, se for eleito um papa italiano, vamos, papa, tudo bem. Agora, meus irmãos, vamos pensar um pouco fora da caixinha. Se for eleito alguém fora dos círculos de Roma, então a teoria do nosso amigo, amado pastor Samuel Ramos, ainda estará com vigor. Graças a Deus eu tive grandes homens na minha formação. Eu me formei ao pé de Gamaliel. Não. Ao pé de Gamaliel se formou Paulo. Eu me formei aos pés de grandes homens. Por exemplo, pastor José Carlos Ramos, maravilhoso. Ele falava: se você quer saber como é que vai ser o fim do mundo, veja como foi o começo. Se você quer saber como será o comportamento da nossa igreja, veja como foi o comportamento de Israel. Sobre as religiões ele falou: existem grandes religiões no mundo, mas tem uma que é
é preocupante, porque ela tem o pior do cristianismo com o pior do judaísmo. Eu amo o pastor José Carlos Ramos. Saudações, meu mestre e líder. Depois temos um outro maravilhoso, Dr. Horne. Dr. Horne Pereira da Silva me ensinou a cristologia bíblica. Me mostrou que Jesus Cristo não foi somente um homem, mas foi um Deus que desceu à terra e se tornou homem. E esse homem ressuscitado subiu ao céu e reina no céu como nosso Deus eterno, maravilhoso. E virá para nos salvar e para levar-nos ao trono do céu. Maravilhoso, né? O outro, Wilson Woodruff, esse belíssimo demais. Eu não lembro de nenhum disco, de nenhum dito dele, mas eu li vários livros dele da profecia bíblica. Esse homem amava a profecia. Eu digo amava, não sei se ele está vivo. Acho que está vivo ainda, não sei. Eles eram tiozinhos quando foram meus professores. O Dr. Horne já deve estar beirando os 100. Que Deus o conserve com vida e saúde. Então a gente tem algum conhecimento, não é muito, blá blá blá, mas é. Então o que eu digo, meus irmãos? Não tenha medo. Não tenha medo de pensar fora da caixinha. Porque é fora da caixinha que estão as grandes resoluções. Bom dia, cavaleiro. Respondeu. É fora da caixinha que estão as grandes resoluções. É fora da caverna. Lembra do Platão? É fora da caverna que está a realidade. Nós estamos dentro da caverna. E é fora dela que nós vamos ver a realidade tal qual é. Lembra da Matrix? Vá com Deus! A Matrix. A gente tem que sair da Matrix. Como é que sai da Matrix? Não sei, nós estamos dentro. A Bíblia Sagrada nos orienta como sair da Matrix. Então, meus amigos, se tem gente dizendo é diferente, vamos ouvir, vamos considerar, não vamos menosprezar nossos irmãos só porque eles pensam diferente de nós. Não vamos menosprezar nossos irmãos católicos só porque eles pensam diferente de nós. Não vamos menosprezar nossos irmãos evangélicos só porque pensam diferente de nós. Não vamos menosprezar alguns irmãos adventistas só porque pensam um pouquinho diferente de nós. Tem os ministérios... Desculpa aí, cavaleiro. Tem o ministério... Os ministérios paralelos da igreja. A igreja não gosta, claro. Mas eu adoro os ministérios paralelos. Por quê? Eles nos permitem pensar fora da caixa. Nessa semana, nós estamos vendo a formação das nações. Por que eu estou assim? A ponto de bala? Em ponto de bala. Por quê? Porque é gostoso você vivenciar a profecia bíblica. A mensagem é: sai dela, povo meu, fugi da Babilônia. A Babilônia foi a primeira cidade fundada pelo homem. E Babilônia é a última cidade fundada pelo homem. Lá no trono de Babilônia reina o homem que se chama Deus. A profecia bíblica. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Nessa semana estamos vendo a formação das nações. Deixa eu ser pedagógico aqui e mostrar para você. O título geral da lição é Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar a profecia bíblica. E nessa semana
o autor Chalmonstra nos falou um pouco sobre como surgiu as grandes nações do mundo. Então todas as nações saíram de uma só raiz, Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos surgiram todos os filhos dos homens. Desses 3 filhos surgiram todos os filhos de Deus. Os filhos de Deus na Bíblia são os filhos de Sem. Os filhos dos homens na Bíblia são os filhos de Cão. Muito bem, muito bem. Ontem nós falamos dos governantes das nações. Ontem foi quarta-feira, 23. Hoje, quinta-feira, 24. Os governos das nações. As nações, elas querem o poder terreno. O maior líder religioso deste mundo é líder de uma das maiores nações do mundo, Roma. Sim, olha, a ponte está dançando. O caminhão tão pesado passou aqui. Olha, o poste está dançando. Meu Deus, minha esposa morria de medo quando a ponte começava a dançar. Bom dia, jovem. Você viu que a ponte está dançando? Ó! Eu fiquei até com medo, achei que ia cair tudo. Uau! A ponte está caindo. Misericórdia, Senhor. É que os caminhões pesados passam e aí a coisa começa a tremer. Então todas as nações foram criadas para a glória do homem. A primeira foi a Babel, a Torre de Babel. E tem lá nas Nações Unidas, as Nações Unidas é a sede de todas as nações. A sede das Nações Unidas, ela é em formato de Torre de Babel, presta atenção! Cuidado! No trono do homem reina o homem, no trono de Deus reina Deus. Então o trono de Roma não é o trono de Deus, com todo o respeito ao que acreditam os cristãos católicos. Mas nós temos que falar aqui o que a Bíblia diz. Então, Jesus Cristo tem um reino. Ele é o grande rei desse trono. Ele é o grande dono desse trono. Mas ele ainda não tomou, ele não se assentou no trono. Por enquanto ele está no trono celestial. Quinta-feira, dia 24, luz para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios eram, na época de Israel, todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, o povo de Deus, tá bom? Então hoje, perdão, eu tive que sair rapidinho. Hoje, quando você ouvir o termo gentil na Bíblia, você pode se aplicar a si mesmo como aquele que foi integrado ao povo de Deus. Então todos, judeus e gentios, se juntaram e se formou a grande nação Novo Israel, que é o Novo Israel espiritual. Todos os servos de Deus, em todas as religiões do mundo, e também em todas as não religiões do mundo, fazem parte do Novo Israel. Por quê? Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor fazem parte do Novo Israel, tá bom? Só para você entender. E quando a gente, de dentro da nossa igreja, pensamos na imagem do gentil, a gente pensa naquele que é de fora, tá bom? Então, para mim, todos os outros religiosos são gentis, porque eles pertencem a outras, tá bom? Isso no modo mais pequeno de pensar, no modo pequeno, no modo menor, tá bom? Porque no modo grande não existe gentil nem judeu. Todos somos merecedores da glória de Deus e todos nós precisamos nos juntar ao novo Israel. Tá bom? Sejamos filhos de Deus
ou sejamos filhos dos homens. Jesus Cristo era descendente de Sem. Eu não sei de quem foi que eu me descendi, se foi de Sem, de Cão ou de Jafé, mas não importa. O importante é que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Rei, e Ele é o entronizado no meu coração. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, tá vendo? Você é cristão, aleluia, mas o seu papel não é condenar o mundo, mas, pelo contrário, salvá-lo. Se você se sente judeu, se você se sente o novo Israel, não olhe para o gentil com jactância, olhe para o gentil com a intenção de salvá-lo. Geralmente, nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. É verdade. Quando alguém está vivendo vida correta perto de você, você fica incomodado. Ou quando você está vivendo vida correta perto de alguém, esse alguém vive incomodado. Então, a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 14:12, deverá expressar o seu caráter. Você faz parte do novo Israel? Amém. Então você tem que seguir a vida de acordo com o Apocalipse 14. Porém, no entanto, se os israelitas tivessem agido como deviam e feito o que o Senhor havia orientado que fizessem, as nações teriam ido até eles em paz, buscando conhecer mais sobre eles e sobre o seu Deus. Mas Israel pecou. Agora eu trago para os nossos dias. Se nós estivéssemos vivendo de acordo com a profecia bíblica, vai com Deus, meu irmão. As pessoas do mundo estariam olhando para nós e falando: olha, realmente são um povo de Deus. Mas nós somos povo de Deus. Mas a gente erra demais. Então é normal que apareçam os críticos falando dos nossos erros. E foi o que aconteceu com Israel. E como disse o Dr. José Carlos Ramos, vai se repetir com os cristãos modernos. Não tem para onde correr, tem para os braços de Jesus. Infelizmente, como o cativeiro babilônico mostrou, essas nações vieram para travar guerra. Babilônia veio e escravizou Israel. Hoje Babilônia quer escravizar toda a cristandade. Obviamente, a expressão suprema do caráter de Deus foi quem? Jesus Cristo, amém. O único ser humano que demonstrou esse caráter perfeitamente. Jesus, claro. No entanto, seu exemplo perfeito, que certamente trouxe convicção de pecado a muitos corações, também pretendia ser um convite ao arrependimento. Veja João 3,16 até o 21. Ó poderoso Deus, dá-nos entendimento, que essa lição entre na nossa cachola, que os meus irmãos e amigos aqui de todo o monte da internet possam entender que a sua palavra é verdadeira. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel
Foi o mesmo propósito de Deus para estabelecer a igreja. Deus quer uma igreja perfeita, assim como Deus queria uma nação perfeita. Ele anseia usar o seu povo para atrair pecadores para Jesus Cristo. A igreja hoje deve atrair pecadores para Jesus. Quando você ouvir eu falando aqui, você deve se sentir compungido a correr aos braços de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito e te quero como meu Salvador. Se isso não está acontecendo, eu estou falhando. Se isso não estiver acontecendo, a nossa igreja está falhando. Seja ela cristã ou católica. Perdão, vou reformular a palavra. Seja ela evangélica ou católica, porque todos são cristãos. O chamado das 3 mensagens angélicas é proclamado por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14. Apocalipse 18, 1. Prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Aqui merecemos uma explicação. Aqui quando fala das 3 mensagens angélicas, são as 3 mensagens de Apocalipse 14. Leia Apocalipse 14, porque você vai ver que o Apocalipse 14 é a demonstração dos salvos de Deus. É feito um apelo para que vivamos corretamente com Deus. E no final do capítulo mostra os salvos sendo ceifados, colhidos para o celeiro celestial. Amém, aleluia. Lá também mostra, vai com Deus. Lá também mostra a cena triste dos perdidos sendo vindimados e sendo jogados no lagar. Uau! O que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo? Como aplicar esses princípios à nossa vida no dia a dia? Leia lá, meus amigos. Números 14, 17 a 21. Isaías 42, 6, 49, 6, 60, 13. Apocalipse 18, 1 a 4. Leia novamente Apocalipse 14, 1 a 4. O chamado para que o povo de Deus saia de Babilônia. Como isso ocorrerá sendo uma igreja que não está em Babilônia? Como Deus pode usar para chamar o seu povo? Bom dia, cavaleiro. Que ainda... Como Deus pode nos usar para chamar o seu povo que ainda está no sistema de Babilônia? Meus amigos, leia essas passagens aí e reflita um pouco. Eu, como religioso, falo: ô Senhor, é tão difícil você falar, sai de Babilônia, você está em Babilônia. Aí aqueles que estão na Babilônia falam, mas vocês também estão cometendo erros. Olha isso, olha aquilo outro, blá blá blá. É um grande perigo. Nós temos uma grande mensagem a pregar ao mundo. Bom dia, cavaleiro. Mas nós incorremos no mesmo erro de Israel. Nós por vezes esquecemos de Deus, o nosso Senhor, que nos salvou até aqui. E aí a nossa mensagem fica enfraquecida. Então eu falo, saí dela, povo meu, saiam da Babilônia. A Babilônia é Roma. Concentrai-vos em Apocalipse 14. Concentrai-vos em Apocalipse 14. Lá estão os segredos. O apóstolo João identificou Roma como Babilônia. E essa identificação continua até hoje. A profecia bíblica disse que depois de Roma virá o reino eterno, o reino de Jesus Cristo. E é por isso que eu acredito que a
A interpretação do Dr. José Carlos Ramos não está tão errada. Ele pode ter se equivocado, claro, mas o 8º reino está aí. Bom dia, cavaleiro. Vá com Deus. Mas o 8º rei de Roma vai ser eleito agora. Vamos ficar de olho e pedir a misericórdia de Deus para que nos dê entendimento. Porque com o entendimento que Deus nos dá, a gente pode compreender a realidade da profecia bíblica. Mas não vamos fugir muito do que disse João. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Considere se inscrever no canal. Obrigado. Ontem 2 pessoas se inscreveram ao vivo. Estava falando com meu amigo Vinícius hoje. Vinícius, compartilha, viu? Eu sei que se você compartilhar aí, o nosso canal vai bombar do dia para noite. William, compartilha aí, viu? Foi um prazer te conhecer ontem. Ô mocinha que estava na escola lá, mocinha do ITB. Desculpa, eu não perguntei seu nome, mas eu vi que você se inscreveu. Muito obrigado, coloque seu nome aí e compartilhe aí no ITB. Eu quero esse canal bombando. Eu sei que o jovem não assiste esse canal. O jovem não tem paciência para vídeos longos, 30 e 26 minutos, ninguém merece. Mas compartilha, porque a mensagem vai ficar gravada. E um dia você vai envelhecer. E aí você vai ter paciência para assistir, tá bom? E a verdade está aqui falada de modo muito simples, mas assertiva. Obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Bom, já acabou o vídeo, você já foi embora. Se você continua aqui, tudo bem. Vou gravar mais um pouquinho, que eu adoro essa ponte aqui. Eu adoro no sentido, gosto muito, tá bom? Eu não faço orações à ponte, eu não ajoelho sobre pra ela. Eu adoro, quer dizer, eu gosto muito. Eu adoro aqui o nosso rio Tietê. Do mesmo jeito, adoro, gosto muito. Tá bom? Eu adoro o nascer do sol. Mas hoje eu não vou poder ver o nascer do sol porque eu tô indo trabalhar e não quero chegar atrasado no trabalho. Mas olha que o dia está amanhecendo. Amanhece o dia, que alegria. Viva as bênçãos desse novo dia. A minha câmera está apontando para Alphaville, o bairro mais rico de todos os bairros do país. Eu estou aqui no alto da ponte do Alphaville, em Barueri, a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro, acredita? Tô esquecendo o meu suporte aqui, ó. É bem que eu lembrei. Eu coloquei o suporte aqui para segurar o celular. Pronto, peguei. Aqui, ó, à minha esquerda, acho que à sua direita, está a grande construção. Bom dia, cavaleiro. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Essa grande construção aqui vai revolucionar a cidade de Barueri. Estão construindo aqui a maior usina incineradora da região. Eu acho que não existe ainda. Aqui acho que nem em São Paulo tem. Eles vão processar aqui todos os todos os dejetos das cidades aqui, ó. Tem várias cidades aqui. Nós divisamos aqui com Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira. Então a promessa é que
todas as cidades aqui, elas terão o seu lixo reciclado. E eles estão prometendo que vai acontecer, vai se produzir aqui energia que poderia sustentar a cidade inteira. Eu sou ambientalista e como ambientalista eu acredito que essas ideias elas podem preservar o meio ambiente. Claro, você tira tudo que pode ser reciclável, você tira tudo que pode ser reciclado e o que não dá para reciclar você incinera. E do resultado dessa incineração, você ainda tem o resultado, a energia. Imaginou a nossa cidade inteirinha sem ter que pagar luz? Sem ter que pagar a conta de luz? Aí você ia poder ter ar-condicionado em casa. Porque essas coisas gastam muita energia. Você ia poder usar o forno elétrico mais vezes. Sim. Lá em casa, cada vez que a minha esposa fazia um pão, ela falava: cada pão que eu faço no forno, cada bolo que eu faço no forno é R$10 a mais de energia. Então ela evitava usar o forno elétrico, preferia usar o forno a gás, que a energia era mais barata. Eu não sei se hoje a energia ainda está mais barata do que, não sei. Mas tá bom. Muito obrigado pela fineza da sua atenção. Ó, a construção está indo de vento em pouco. Eu fico feliz em acompanhar o progresso. Bye, bye. Bom dia, jovem. Vai com Deus, hein? É isso. Meu Deus do céu, 32 minutos! 32 minutos!